É, bom, boa noite a todos aí mais uma vez, a todos os integrantes da mesa, os amigos que nos assistem aqui na noite de hoje, no canal Brasil pela Direita. Bom, já foi mencionado aqui na mesa que parece que o senhor Dias Toffoli realmente tinha ligações muito mais fortes com o PT e com as empreiteiras, tanto que parece que está comprovado, já há aí uma constatação por parte da Justiça e do Ministério Público, de que o então advogado-geral da União, Dias Toffoli, teria recebido propina da Odebrecht, isso foi relatado pelo senhor Marcelo Odebrecht, numa delação, e deste modo fica parcialmente comprovado, o que deve se comprovar mais à frente, de que realmente o ministro do STF, hoje presidente do STF, o senhor Dias Toffoli, não possui conduta ilibada. Conduta ilibada é um dos requisitos para que a pessoa seja indicada como ministro do STF. Mas aí eu pergunto aos amigos, quantos mais ministros do STF possuem conduta ilibada? Será que isso realmente foi checado pelo Senado Federal, que é responsável pela sabatina, que realmente homologa a indicação de pessoas ao cargo de ministros do STF? Com certeza não, meus amigos. Então, este fato vem a provar mais uma vez aos brasileiros que os ministros do STF foram indicados por questões políticas e que os requisitos legais para tanto não foram devidamente aferidos aí, não foram devidamente aferidos no tocante à legalidade da indicação. Ora, o que vai se fazer agora? Nós temos um ministro do STF que, segundo a delação de um empresário, o senhor Marcelo Odebrecht, ele não possui os requisitos para estar no STF. Agora, eu quero ver o que vai dizer o Senado Federal, responsável por dar seguimento a inúmeros pedidos de impeachment que lá já foram protocolados. Observem só como é a República Brasileira. Observem só como está os poderes da nação. É inadmissível considerar que uma pessoa que recebeu propina quando era advogado-geral da União, indicado pelo PT, possa estar ocupando a presidência da mais alta corte do Brasil. E depois, quem está errado é o Bolsonaro, que indica o delegado-geral da Polícia Federal, que, segundo a própria decisão do senhor Alexandre de Moraes, não poderia haver a indicação, principalmente por ferir o princípio da impessoalidade, entre outras tantas coisas que são alegadas de outras pessoas pelo STF, mas que os ministros do STF não se encontram ali com uma idoneidade moral para fazer essas alegações. Eu quero só saber das autoridades públicas deste país, aqueles que detêm cargos, o que será feito neste momento? Pois, ao considerar que uma pessoa que tenha recebido propina enquanto ainda era funcionário público, advogado-geral da União, possa continuar à frente da mais alta corte de direito do nosso país. É este o Brasil que nós estamos combatendo. É este Brasil que quer derrubar o presidente da República. É este Brasil que diz que nós somos os bandidos e que nós somos uma organização criminosa. Isso já foi dito por algum ministro do STF, que eu não lembro agora de cabeça o nome, mas ele já disse numa publicação nas redes sociais. Então, quem é mais organização criminosa? Aqueles que estão querendo tirar os impuros do poder? Ou aqueles que se dizem semideuses e sequer têm moral para ser um trombadinha de rua?
Este é o Brasil em que nós vivemos. E isso envergonha o Brasil internacionalmente, e não a atuação ou medidas do presidente da República. Porque, com certeza, no exterior, estão rindo da cara dos brasileiros, dizendo: olha, a sua mais alta corte é composta de pessoas desqualificadas e sem os requisitos legais para estarem ocupando o cargo. Muito grave isso. Outra coisa que eu queria mencionar aqui com os amigos nesse momento é o seguinte: parece que o presidente da República nomeou o novo ministro da Educação no dia de hoje. Salvo engano, aí é um pastor, eu até estava com o nome dele na cabeça, se não me engano, é Milton Ribeiro. É um pastor evangélico. E nem bem saiu a nomeação do ministro, a imprensa canalha que nós temos, imprensa militante, a escória da sociedade brasileira, já está procurando defeitos no ministro. Ele nem assumiu a pasta. Já estão dizendo, inclusive, que o ministro já defendeu, aliás, que alguns métodos didáticos tinham que ser baseados em dor. Ora, vejam como é a imprensa deste país. Ele nem assumiu a sua pasta e já estão querendo impedir a sua posse. Mas por que isso está acontecendo? O Ministério da Educação, meus caros amigos, é um dos ministérios que tem um dos maiores orçamentos da República. Milhões e milhões são injetados no Ministério da Educação. Milhões e milhões são desviados. Milhões e milhões são colocados nas mãos de pessoas que, além de desviar esse dinheiro, roubam esse dinheiro e empregam mal o recurso final, que muitas vezes ou chega através de materiais didáticos de péssima qualidade, ou muitas vezes nem chegam aos locais devidos. Ricardo, deixa eu colocar desculpa eu te cortar, amigo. Deixa eu te colocar um adendo. É muito importante que o povo entenda que aqui está a nomeação do pastor Milton Ribeiro, que a educação é o meio pelo qual os comunistas atingem a juventude e eles doutrinam as crianças que não têm uma psique evoluída para saber se defender, para saber duvidar do professor deles. E eles ensinam barbaridades. Aula após aula após aula, professor, até a diretora ensina a ficar nua na sala de aula, para dizer que não tem pecado, que está na mente da pessoa. Isso é a diretora comunista. É uma safada canalha que não tem respeito nem pela mãe dela. E isso que nossos estudantes jovens estão sendo submetidos através do Ministério da Educação. E que cultura? Ministério da Educação e Cultura. Que educação e que cultura? Desculpa, Ricardo, mas eu tinha que colocar isso, porque eu acho que isso é muito importante. Desculpa eu te cortar. Ok. Retomando o raciocínio, eu queria dizer o seguinte: a briga no MEC não é pelo ministro. A briga no MEC, primeiro, é pelo dinheiro, pela verba do MEC, pela destinação dessa verba, que é simplesmente pulverizada em diversos setores, ONGs, universidades federais, ok? E que muita gente ganha dinheiro com isso, ou através de desvio, ou mesmo através de furto ou apropriação indébita. Outra coisa, o problema também que estão atacando os nomeados para o cargo de ministro da Educação é que estas pessoas que estão lá, um exemplo deste é o ministro Abraham Weintraub, estavam querendo e estão querendo mudar a estrutura da educação no Brasil. E eles não querem que seja mudada a estrutura da educação no Brasil. Então, observe, são dois pontos relevantes. Primeiro, as verbas. Segundo, a mudança da estrutura no nosso país. Agora, para que manter essa estrutura que nós temos na educação? Uma estrutura que coloca o Brasil nas últimas colocações mundiais de eficiência. Eu pergunto a vocês, diante deste quadro, por que não mudar a estrutura educacional no nosso país? Mas eles não querem.
já estão começando a malhar o ministro recém-nomeado pelo governo federal. Observem que o que eu falei nas duas situações traz uma única conclusão a todos nós aqui, que é a seguinte, que nós estamos brigando contra bandidos, nós estamos brigando contra pessoas que não estão interessadas em defender o seu dinheiro, o dinheiro que você paga através de impostos, e nem estão interessadas em defender a qualidade do ensino público, a qualidade do serviço público. A questão, como sempre foi, ela é ideológica e principalmente financeira. E com essa postura que o Brasil tem adotado há muitos anos, nem eu e nem você ganha nada com isso. É contigo, Luiz.